Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Queridos amigos agentes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Viagens e Companhia Play. Esse episódio está além do especial, porque comemoramos um ano de projeto Viagens e Companhia Play e graças a você, nossos amigos agentes, a gente cresceu com Viagens e Companhia Play. Não é verdade, Carol? Crescemos literalmente, né, Thiago? Estamos aqui num espaço maior, com uma produção maior, com mais pessoas e hoje para falar de 2 destinos, não apenas um. Então, é uma edição realmente muito especial, é uma grande honra estar aqui hoje. E escolhemos a dedo os destinos que têm uma representatividade pessoal e profissional enorme para todos nós, não é verdade? Imensa. E como eu costumo dizer, eu carrego na pele esse destino. Bem lembrado. Pessoal, então, quero dar as boas-vindas às nossas speakers, às nossas convidadas de hoje. Nós temos aqui na mesa o prazer de dividir a mesa, esse episódio, com Mari Magalhães, conhecida e amiga nossa de longa data, representante de umas mais emblemáticas operadoras africanas. Quero dar as boas-vindas, Mari, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar estar aqui conosco. Obrigada a você, obrigada, Carol, parabéns por essa edição. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse destino que a gente ama. E a segunda convidada do dia, que também tem uma trilha aí de longa data com a África, de forma geral, Mayra Iguchi, representando aqui os exclusivos Bush Tops. Mayra, obrigado por estar novamente conosco aqui no Viagens e Companhia Play. Me sinto honrada, obrigada, parabéns pela essa trajetória. Eu tenho acompanhado desde o primeiro episódio, sou super já fã de carteirinha e quero continuar sendo convidada. Tem muito mais para a gente falar ainda de África. Tenho certeza que você gostou dos resultados que fizemos junto ao Sabe Sabe. Adorei. O Sabe Sabe foi o segundo episódio. Isso. E eu fiquei surpreendida pelo número de pessoas que assistiram até o fim, vieram me parabenizar pelo episódio, então eu quero continuar aqui. E compraram Sabe Sabe com muita mais segurança, com muito mais certeza para servir os seus clientes, não é verdade? Exatamente, somos top 5 de mercado no Sabe Sabe. Legal. Que maravilha. Hoje nós vamos falar então do Quênia e da Tanzânia, esses 2 países do leste africano que nos arrepia só de imaginar tudo que tem para explorar, tudo que tem para experimentar nessas ricas terras, certo, Carol? Totalmente, Thiago. É muito emocionante. É um destino que eu acho que faz parte do sonho do brasileiro. Quando pensa em África, quando imagina um safari, uma experiência de safari, a imagem que vem à mente, na verdade, é aquela do Quênia e Tanzânia, que é o National Geographic, né? Aquelas manadas imensas, enfim, a gente vai contar muito mais ainda pela frente. Eu quero chamar a atenção dos nossos amigos agentes. Há muitos anos nós estamos nessa trilha. Eu fiz até uma brincadeira aqui pouco antes de começar a gravação. A gente somou todos os anos acumulados de experiência de nós 4 profissionais. E chegamos à incrível cifra, talvez vergonhosa, porque é muito tempo, somos praticamente jurássicos, mais do que 70 anos de experiência nesta mesa. Meus queridos amigos agentes, eu quero que vocês prestem atenção nessa cifra. 70 anos acumulado de experiência. Hoje vocês vão colher o melhor destes 3, incluindo eu, 4 profissionais que conhecemos e já visitamos dezenas de vezes esses países. Aproveite, tire realmente o maior em conhecimento. A Carol está preparando com a nossa equipe de marketing uma campanha extraordinária, não é verdade, Carol? Exato. Como eu sempre digo, a parte mais difícil é sair daqui de uma aula grandiosa e entregar uma campanha à altura. Hoje, essa missão está redobrada, porque eu tenho 2 grandes especialistas, então a minha missão hoje é um grande desafio e um grande prazer também. Que a gente vai cumprir e você vai ter em suas mãos grandes tesouros para divulgar, para promocionar, primeiro para se capacitar com o que a gente vai granular de informação aqui, mas para ir ao mercado. Eu quero lembrar que hoje, com todos os retornos de companhias aéreas africanas que voltaram para o Brasil, o mercado de África ele é multimilionário. É um mercado absolutamente rico, de um ticket médio muito elevado. Então, a população brasileira está buscando esses destinos para suas férias. Coloque o produto na sua esteira de divulgação e eu tenho certeza que você vai colher frutos maravilhosos deste esforço e deste investimento. Estou certo?
Certíssimo. Coro. Só uma coisa, os 70 anos está mais na conta do Thiago. Perfeito. Só para a gente alinhar aqui antes de a gente começar esse Perfeito, aceito o peso dessa responsabilidade. Bom, a gente vai começar sobre alguns porquês. Por que Quênia? Por que Tanzânia? E me vem à memória algo que eu criei há alguns anos, quando eu era convidado naqueles eventos do Explore South Africa, que nós fazíamos há mais de 20 anos atrás, lembra, Mari? Com certeza. Que a gente tinha o momento de fazer palestras para os nossos amigos agentes, e eu sempre explicava assim, o que é o grande ativo de um Quênia e da Tanzânia, quando se trata de vida selvagem? E eu explicava da seguinte forma, o que nós, seres humanos, precisamos para que o safari fique mais especial, mais sedutor e mais inesquecível, são palcos. Palcos diferentes para que a vida selvagem se exiba diante dos nossos óculos, das nossas lentes, dos nossos olhos. Então, quais são estes palcos? Quênia possui 2 palcos. Planície, que a vida selvagem se exibe sem nenhum tipo de montanhas, é uma planície, sem impedimento visual, e lago, né? Como um lago que você tem lá a vida selvagem pesada, como rinocerontes, hipopótamos, tomando banho do lado dos delicados e frágeis flamingos. Só que Tanzânia, que é a preciosidade de safari no planeta, possui 3 palcos. Possui a mesma planície, possui o mesmo lago, mas também possui uma cratera vulcânica de 100 quilômetros de, imaginar, de cratera, de buraco, para a gente entender corretamente, onde a vida selvagem cria um ecossistema próprio. Esses animais, entre aspas, ficam confinados ali dentro. Então, esses 3 palcos fazem da Tanzânia e os 2 fazem do Quênia destinos literalmente únicos para safari no planeta. Agora, Mari, conta mais os porquês de Quênia e Tanzânia para safari, por favor. Então, a gente costuma falar que a gente chama, né, a Quênia e Tanzânia de The Real Africa, né, quando a gente fala de safari, é o que a Carol falou. Isso que as pessoas assistem numa National, num Discovery, normalmente é o que a gente vê nesses 2 países, né? Grandes planícies, e perder de vista, e a grande quantidade de indivíduos. Então, uma das grandes diferenças para um safari na África do Sul e em outros países, né, próximos é a quantidade de indivíduos que você vai ver em cada saída, né, de safari. Então, é uma experiência única nesse sentido, elevar mesmo a experiência do safari a outro patamar. Totalmente. É um pouco mais rústico no sentido de aventura, né? Então, o que a gente fala é que o passageiro que viaja para o Quênia e para a Tanzânia é um passageiro que precisa gostar de vida selvagem, porque o período que ele vai ficar nesses países vai ser fazendo safari, vai ser vendo vida selvagem. É uma imersão. Exatamente, é uma imersão, tá? A possibilidade de inúmeras possibilidades de ficar em tendas, a Mayra vai falar mais sobre isso, né? Então, os lodges que possuem as tendas, então é também uma experiência super diferente. Que mais? A experiência cultural, a experiência étnica, então os maçais, que é muito legal você ter esse contato, né, com uma cultura diferente, a forma de vida, como eles vivem, moram, enfim, se socializam. Então, isso é uma coisa muito interessante também de se ver nos 2 países. Essas tribos chamadas, uma delas Masai Mara, que inclusive empresta o seu nome para o Parque Nacional do Masai Mara. Exatamente. Eles vivem ainda de uma forma bastante original, num mundo muito ocidentalizado, desenvolvido, né, Mari? Eles são conhecidos internacionalmente muito por isso, porque apesar dessa modernidade toda, eles conseguiram manter as suas tradições, e eles mostram isso muito para todos os turistas, né, que visitam e têm essa possibilidade de ter esse contato com eles. E falando nessa intensidade, que é a quantidade de indivíduos, de animais, a gente tem que lembrar que estes países são palco da grande migração. Em inglês se fala Great Migration, que os agentes podem ver por aí. Que a gente vai ter um capítulo especial para falar sobre Só isso. diz, mas é realmente uma cereja especial, né, desse bolo aqui. É isso aí. Muito bem.
Hoje a nossa vida se tornou muito mais fácil com as companhias aéreas retomando as suas rotas para o Brasil. Fala um pouquinho, Mari, quais são as opções, que são muitas. Quais são as opções, aquelas que são mais rápidas, aquelas que permitem conexões, talvez, em lugares que antigamente a gente não conseguiria. Fala um pouquinho como chegar. Brasil, Quênia, Tanzânia, Brasil. Vamos lá. Então, a melhor opção sempre será via África do Sul. Então, a gente tem South African Airways e Latam, que voam via África do Sul. Aí você consegue fazer essa conexão para Nairobi normalmente, tá? Mas existe a possibilidade também de se ir via Emirados. Então, a gente tem Emirates para fazer isso. E via Etiópia, né? Com a Ethiopian. Então, são as melhores opções hoje. Lembrando que via África do Sul sempre vai ser mais curto, mais fácil. Mais confortável. Exatamente. Beleza. Bom, documentos. A gente tem que tomar um cuidado e lembrar o nosso amigo agente que a parte documental passa por mudança. Nós trabalhamos 20 e tantos anos com um processo de obtenção de visto para Quênia e para a Tanzânia, e isso se mudou recentemente. Como que é esse processo? Qual é a burocracia disso? Quanto tempo fazer antes? Granula para a gente um pouco esse conhecimento, Mari. Então, o visto para o Quênia, hoje ele é obrigatório ser online, tá? Então, existe um formulário que o passageiro entra, vocês, né, mandam normalmente o link para as agências enviarem para os seus passageiros, eles entram nesse link, preenchem, pagam por lá, o visto tem que ser impresso, colorido, para eles levarem para apresentarem no desembarque, tá? Quanto tempo fazer antes da viagem? O ideal é que façam pelo menos com 1 mês de antecedência da viagem. Certo. Tá? A Tanzânia é possível também fazer o visto online, da mesma forma, mas é possível também eles conseguirem esse visto na chegada. Chegando, pagar aqueles 50 dólares tradicionais e recebe o carimbo de entrada. Exatamente. Sem nenhum tipo de burocracia na Tanzânia. Sim. Mas no Quênia, se não tiver feito online, impresso em colorido, nem embarca em Guarulhos. Embarca. Exatamente. Já para aqui em Guarulhos. É isso aí. Não é verdade? Exato. Beleza, então vamos começar a falar de Quênia e Tanzânia a partir do Quênia, que é a porta de entrada. Principal cidade e cidade de porta de entrada, Nairobi. Existe um grande bate-papo, uma grande curiosidade dos nossos amigos agentes. O que fazer em Nairobi? É uma cidade para buscar propositalmente um stopover ou é uma cidade que a gente apenas faz uma conexão rápida para ir e vir? Normalmente, Nairobi é utilizado mais como um hub mesmo, né, para o Quênia e para a Tanzânia. Existem algumas atividades que são possíveis na cidade, mas não é uma coisa que a gente fale, fique em Nairobi, sei lá, 3, 4 dias para isso. A cidade é utilizada mais como um hub, mas caso tenha necessidade, né, por conexões ou porque eu vou, sei lá, aconteceu alguma coisa, existe possibilidade de fazer algumas atividades, sim. Mas o interesse, né? Mais... Às vezes tem algum cliente, algum passageiro com um interesse muito específico ou com alguma... se faz muito congresso, né? Uma cidade é uma cidade. Às vezes está indo a trabalho. Exato. E vai ficar mais tempo em Nairobi. Então, existem algumas atividades. Mas o passageiro que vai buscando o safari, normalmente usa Nairobi só como um hub. Aproveitando que a Carol trouxe talvez uma necessidade do cliente ficar um pouco mais tempo, vamos citar umas 2 principais atividades que possa ser realizado em Nairobi, então, para trazer mais lucidez para os nossos amigos agentes? Sim, a gente tem 2 centros de orfanatos de animais. Então, a gente tem o de elefantes, que é um orfanato mesmo, e tem um de girafas, que, inclusive, é do mesmo grupo do Giraffe Manor, que é um hotel muito conhecido e que, às vezes, muitos passageiros buscam. Então, acontece isso também. Às vezes, o passageiro quer ficar em Nairobi para ficar no Giraffe Manor, mas existe um centro, né, o Giraffe Center, que cuida de girafas e aí é possível visitar sem estar hospedado no hotel. Eu quero chamar a atenção porque a gente é bastante crítico em realizar... Cauteloso e cuidadoso, né, Tiago? Mas esses projetos que a Mari acaba de citar
Passam pelo nosso crivo. Passa pelo crivo. São projetos, seríssimos. A gente também, a Kobo não trabalha mais com nenhuma interação com animais, né? Na África do Sul, na Zâmbia, tinham vários trabalhos assim. Nós não fazemos já há alguns anos, mas nesse caso, desses 2 de Nairobi, eles são projetos que ganham prêmios internacionais, enfim, são muito sérios. Exato. Então, a gente continua fazendo e é bem legal. Perfeito, perfeito. Bom, agora vem uma parte bastante criteriosa que a gente tem que esmiuçar para ficar muito claro. Inclusive, essa é uma grande oportunidade para ficar muito claro como funciona a logística dentro do Quênia/Tanzânia. Eu vou dividir aqui por 2 categorias. Quando a gente fala de voos entre cidade de Nairobi e parques nacionais, que podem ser Masai Mara, Nakuru, entre outros, nós temos 2 opções de voos. Primeira opção são os voos regulares de companhias aéreas locais, aviões pequenos que operam em pista de terra. Voo doméstico. Voo doméstico, com capacidade de 10, 12 pessoas no máximo, tá certo? Só que é um voo compartilhado com mais passageiros. Este voo pode haver paradas entre o ponto A e o ponto B para descer mais passageiros e receber mais passageiros. Costumam dizer, é um táxi aéreo. Perfeito. E a segunda opção é o charter privado. Seu cliente, mais especial, não quer ficar à mercê de eventualmente sobe e desce, quer viajar com mais exclusividade, compra-se um avião privado de capacidade a ser definida para voar do ponto A ao ponto B sem parar em nenhum lugar. Obviamente, nós estamos falando em custos muito diferentes, mas a gente vai sempre lembrar que quando você escutar charter flights, costuma ser voos privados, e quando você vê nos nossos programas voos regulares domésticos, costuma ser voos de companhias regulares, domésticas, com mais passageiros a bordo. E a gente sempre costuma falar, né, Tiago, da importância da venda consultiva. Uma vez que o agente de viagem, você, nosso amigo agente, detenha o poder desta informação, você também detém o poder de oferecer uma possibilidade de uma viagem mais confortável para o seu cliente. Mais exclusiva, upselling e melhor remuneração. Exato, exatamente. Legal. Bari, franquia de bagagem. Essa também é um ponto crucial. Para nós brasileiros, né? Exato. Precisava de um look por dia. Nós, mulheres brasileiras. Mas aí você vai lembrar os nossos amigos agentes que o Bush Tops oferece lavanderia inclusa, sem cobrar nada. Ou seja, uma calça jeans resolve o problema. Não, eu consegui. Minha última viagem eu fiz 10 dias, 12 dias com 10 quilos. Então, tranquilamente. Parabéns. É possível. No Bush Tops é possível. É possível. Não, exatamente. Isso é super importante, porque a franquia de bagagem nesses voos é de no máximo 15 quilos. Mala flexível, as pessoas ficam meio, os passageiros ficam meio, mas o que é mala flexível? O que é mala mole? O que é isso, né? Tipo, aquela mala que é possível você manusear mala e botar... de pano. De pano, de lona, né? E não tem como, gente. O bagageiro dessas aeronaves é muito pequeno. Não dá pra gente levar uma mala dura de 32 quilos, não tem como. E vale ressaltar, os 15 quilos é a soma da bagagem de mão mais a bagagem de despachar, sim, certo? Sim. Então, é uma mochila, né, na mão e, sei lá, eventualmente com equipamento de foto, etc. E aí é o que a Mayra colocou. O Bush Tops tem possibilidade de lavar a roupa, de lavanderia, então você não precisa levar, se né? preocupar. Exatamente. Mas se a gente tem um cliente um pouco mais exagerado, a gente antecipadamente, isso é muito importante, não é lá no local, nem tem estrutura para isso, a gente compra um excesso de bagagem, que justamente costuma ser um assento extra, para que o avião tenha a capacidade de levar essa bagagem extra. Exatamente, então, existe essa possibilidade quem quer, com antecedência. pagando, dá para fazer com antecedência, não é verdade? Perfeito. Bom, dito isso, aprendemos sobre a logística, os diferentes tipos de voos. Vamos começar pelo que há de melhor,
aquela época, quando ir para Quênia/Tanzânia. Mas vamos começar na época da grande migração. Fala pra gente o que é a grande migração, Mari, o que esperar, quando aproveitá-la, para que os nossos amigos agentes possam vender essa experiência de forma correta, a suprir exatamente os anseios dos clientes que querem viajar na época mais espetacular de safari do planeta. Então, a grande migração, ela é um dos maiores espetáculos da Terra, né? É quando mais de 2 milhões de indivíduos, entre gnus, zebras, gazelas, se movimentam em busca de pasto, né, para se alimentar, de pastos novos, no caso, para se alimentar, para beberem água, etc. Território, né? Exatamente. Então, eles... É um círculo, funciona exatamente como um círculo, é uma coisa infinita, na verdade, que acontece, né, desde sempre. Desde que vida é vida. Desde que vida é vida. E aí esses animais, eles... Na verdade, a migração não tem um começo e um fim, porque, como eu falei, é um círculo. Porém, a gente coloca meio que no início do ano, que é entre janeiro e fevereiro, época que tem mais chuvas, e é o nascimento de muitos filhotes. Então, começa isso no Serengeti, e aí eles se movimentam no decorrer do ano. Então, o que eu falo sempre, a migração acontece o ano inteiro. Perfeito. Não é... porque muita gente acha, acontece de julho a outubro. Na verdade, ela continua acontecendo. Julho a outubro é o ápice, quando os animais atravessam o rio Mara da Tanzânia para o Quênia. Que é um game changer na vida, literalmente, desses animais. O que se entende por Great Migration, grande migração, que é o que está na mídia, que é o que está nos holofotes, que é o que está nos roteiros de viagem, é a concentração deste movimento de animais entre os meses de junho até final de setembro, eventualmente começo de outubro, que é onde acontece aquela tão esperada travessia do rio Mara. Isso, exatamente. Então, e aí é o que eu sempre falo também, estamos falando, né, de vida animal. Então, não há garantias. Exatamente, não é uma coisa marcada na agenda, hoje vai acontecer, mas normalmente é feito eles atravessam nesse período, então é muito importante, assim, primeiro a antecedência, né, de se fazer uma reserva nesse período, porque é altíssima temporada, literalmente o mundo inteiro está querendo estar lá para ver, e aí se programar para estar durante esses meses para conseguir ver essa travessia que realmente é, assim, vale a pena, né? A grande estrela. E é interessante, assim, para quem quiser visualizar como é que funciona, porque na verdade tudo depende das chuvas, né? Sim. Exatamente. Tem as chuvas, a grama cresce e os animais vêm. Então, esse movimento circular, que é esse movimento, né, do sentido horário, se vocês entrarem depois no site do Bush Tops, ele tem a referência de onde possivelmente essa migração está circulando. Então, você clica janeiro, julho, ele vai te mostrar um mapa interativo com esse movimento circular. Então, é bem legal ver, para quem quiser ter melhor a ideia. Inclusive, a gente fala assim dos dois parques, a gente fala de Quênia e Tanzânia, que é uma continuidade, né? Super. Claro. Do lado da Tanzânia, Serengeti, do lado do Quênia, Masai Mara, mas é uma coisa só, né? E é lindo ver também, é muito curioso ver esse movimento circular. E além disso, a gente tem o Roving Bush Top que acompanha esse movimento. A gente vai falar mais disso. Exato. Então, pra quem não tem esses períodos, né, não consegue viajar, de repente, de julho a outubro, a gente tem uma opção super bacana para os demais meses. Pega uma localização diferente, mas é possível também. E até dando um breve depoimento, eu estive em junho, né, dessa não garantia, porque... Claro, né? A grande expectativa dos passageiros é encontrar essa migração. E por isso que eu reservei uma viagem em junho, para estar lá e ter maiores chances de ver. E eu passei 3 noites, então também quanto mais tempo você fica, maiores as chances, né? E nos 2 primeiros dias eu não vi, não consegui ver. Falei, gente, eu vou sair frustrada, eu tenho que voltar aqui porque não encontrei. Em junho, não era a época, né? Pô, o que aconteceu? E aí os rangers e assim, todo mundo do camp, todo mundo sabe que é a grande expectativa. Então, eles fazem de tudo. Partilham dos sonhos, né? E fazem de tudo para encontrar, eles têm uma ideia, aí eles me sugeriram fazer um passeio, um safari de um dia,
Então, ficar o dia inteiro fora. Isso mesmo. A gente andamos muito, mas eu consegui ver esse espetáculo da natureza. Valeu a pena, Mar? Super a pena. Valeu muito. Eu já estava desistindo. Mas até o som, gente, a vibração... O Jeep treme. Treme. Né? Não, eu achei, porque a gente começou a ouvi-los muito antes de vê-los. Uau! E eu via, assim, numa distância, uma nuvem preta. Falei, meu, a chuva tá vindo, eu já tô há 6 horas na poeira, carro aberto, vou ter que voltar às 6 horas. E eu já tava assim, vamos embora, vamos voltar, tá tudo bem. Eu volto numa outra, porque eu já tava cansada. E aí teve uma hora que ele parou o veículo, ele desligou o motor e falou, Mayra, escuta. Uau. Não, daí eu escutei mesmo. Eu falei, não, eu sei, eu tô vendo a chuva, tá vindo. Porque ele vai falar, né, vamos embora, tá vindo uma tempestade, vamos voltar. Eu falei, não, eu já vi, eu tô vendo que vai vir um temporal, né? Ele falou, não, são eles. Olha, uau, eu também. Porque era isso, eu escutava. Tipo, parecia um trovão. Mas era o movimento, né, deles andando e se aproximando. Então, a gente já estava a uma certa distância, mas por conta dessa característica de ser planície, né, o som reverbera. Uau. Então, foi lindo. Mágico. Eu tive a oportunidade em setembro e consegui pegar... Conseguiu também? Consegui pegar a travessia mesmo. Agora a travessia eu não consegui. Então... E eu quero lembrar, na verdade, o grande negócio também disso é que onde você tem muito gnus, gazelas, zebras, você tem predador. Claro, é um banquete ali. É um banquete. Literalmente. Então, assim, é inacreditável o que é realmente essa época, porque é o ciclo da vida diante dos seus olhos. É espetacular. Então, em resumo, para facilitar, a grande migração é a concentração de movimento de animais previsto mais ou menos entre o mês 6 até o final do mês 9, junho a setembro. Mas a migração nunca deixa de existir. Ela fica em círculo migrando de Quênia, Tanzânia, Tanzânia, Quênia, Quênia, Tanzânia, Tanzânia, Quênia. A gente mencionou quais são os animais, né? Falamos? Gnus, zebras. Gazelas. E os predadores. E os predadores. Com eles, óbvio. De fato, é realmente um grande, grande banquete. Exatamente. A coisa só uma curiosidade, é tão espetacular, é tão imensa, que é possível ver a grande migração do espaço. Uau! Tão grande. Praticamente uma Great Wall da China, que você vê do espaço. Exatamente. Exato. Mesma coisa. Tamanha o deslocamento de massa. É impressionante. E dá para fazer safari de balão. Você imagina você tá lá no alto. Sim, literalmente ter essa vista. Essa movimentação. Priceless. De fato, exatamente. É priceless. Agora, nós também podemos ressaltar que Quênia/Tanzânia é um destino para vender com segurança o ano todo. Sim. Se o seu cliente não tem agenda, se o seu cliente não tem um budget do orçamento, porque é um pouco mais carregado no preço, mas ele tem o sonho de fazer o melhor safari da vida, ele pode ir em outra época, conhecida também como a Green Season, que é aquela temporada de março a maio. Explica um pouco o que é essa temporada, o que esperar dessa temporada. As tarifas são mais baixas, a gente sabe disso. Quais são os benefícios de viajar nessa temporada? Na verdade, o interessante, né, desse período é exatamente isso, assim, de as tarifas serem melhores, a quantidade de turistas também é menor, porque acaba tendo uma concentração muito maior nesse período, né, da travessia, que seria altíssima temporada. Por causa da chuva, a vegetação está mais verde, né? Para fotografia isso é excelente. Exatamente, para luz de foto, etc. Mas tem essa questão de chuva, então isso é uma coisa importante de se falar também. Pode chover um pouco mais, exatamente. E aí os safaris acontecem, inclusive, quando se está chovendo, porque a gente incomoda, mas os animais não estão muito nem aí. Então, eles continuam... Pensam, né? Exato. Eles Na África, no meio do Serengeti, uma chuvinha. Exatamente. Mas é bem interessante também a se considerar quando o passageiro não tem a disponibilidade de viajar no período, né, de altíssima. Carol, muito comum os nossos agentes perguntarem o que levar na mala. Com certeza. Porque tem um limite de 15 quilos. E as mulheres devem se preocupar muito com isso, como a gente estava falando, né? Exato. Limite de 15. O que colocar na mala? O que é, talvez, extraordinariamente necessário para levar para uma viagem dessa, para ser realmente confortável? Além do lookinho animal print, para sair bonita na foto,
Importante a gente levar protetor solar, independente da temporada, acho que isso é inegociável, né? Repelentes, porque eu costumo dizer que as moscas de lá são verdadeiros gnus, né? São moscas gigantescas. Então, é importante ter o repelente também. Bons óculos de sol, bons binóculos, exceto nos lodges Bushtops que já oferecem essas facilidades. Então, eu tô falando aqui para um roteiro básico, mas se você quiser ter uma experiência extraordinária, Fotográfica. o Bushtop já conta com tudo isso. Repelente temos, não precisam se preocupar. Inclusive um repelente adequado para lá, né? Porque a gente às vezes não sabe qual tipo de repelente comprar aqui. E binóculos Swarovski. Então não é qualquer binóculo. Também não precisa se preocupar, um peso a menos na mala. Verdade. Ou seja, se você vai para o Bushtops, a sua mala vai ser deste tamanho, bem tranquila, bem super compacta, não vai ter preocupações. 15 quilos. Exatamente. Muito bem. Mari, para quem? Quando o nosso amigo agente vê a carteira de cliente dele, ele tem noivos que vão se casar, ele tem famílias com crianças pequenas, ele tem sêniores fazendo aniversário de 60 anos que quer levar a família para uma aventura maravilhosa. Para quem cabe Quênia e Tanzânia? Eu costumo falar, Thiago, que assim, o mais importante numa venda, né, de viagem é que o agente de viagem conheça o seu passageiro. Isso é imprescindível, porque pode evitar grandes dores de cabeça. Grandes, para todos envolvidos. Exatamente, certeza. óbvio, exatamente. Com toda certeza. Então, assim, eu acho que é um destino para famílias, sem dúvida. Tá? E aí você me pergunta, mas criança com criança pequena, os lodges, na verdade, de uma forma geral, depende muito, sempre você vai precisar consultar. Mas acima de 7, 8 anos, eu acho que a maioria dos lodges já aceita. Existem alguns que podem não aceitar, porque só aceitam adulto, aí é mais focado para casais em lua de mel. Mas, na sua grande maioria, sim. Então, famílias com crianças, casais em lua de mel ou não, enfim. Perfeito, perfeito para casal. Super Grupo mágico. de amigos, esse tipo de comemoração que você falou que é o máximo, né? Então, sei lá, alguém vai fazer 60, 70 anos e quer levar a sua família para fazer uma viagem, né, inesquecível, porque é inesquecível. Fazer um brinde dentro do balão ao pôr do sol, exatamente. imagina. Então, são passageiros que caem como uma luva realmente o destino. Eu acho que só tem que ter ressalvas, crianças muito novinhas. Pequenas. Com 2, 3, 4 anos, mesmo que existam lodges que permita, a gente acredita que o aproveitamento vai ser baixo. Sim. Então, esperar um pouquinho mais para fazer uma viagem com um aproveitamento Exatamente, melhor. é mais pela família mesmo, porque a gente sabe que existe a possibilidade, mas é isso. É uma função ali, né? Materna, paterna. Tanto, Exato, com exato. certeza. E não podemos excluir também pequenos grupos de amigos. Porque a gente tem né, o muitas máximo, solicitações com dessas. certeza. Né, pequenos grupos, 12, 8, 6. Comemorar, seja lá o que for, a vida. Simplesmente isso, comemorar a vida num lugar tão Onde o extraordinário. ciclo da vida acontece Exatamente. bem diante dos nossos olhos. Nada mais Exatamente. disso. Carol, é isso. Muito bem, muito bem. Vamos desmiuçar agora um pouquinho sobre o principal parque nacional do Quênia. Vamos começar pelo Quênia. A gente falou conceitos de imigração, falamos sobre por que escolher o leste, mas vamos começar pelo Quênia para a gente terminar com a Tanzânia, que é realmente aquele impacto. Que guarda uma pérola. Que guarda uma pérola. Que guarda uma pérola. Fato, É bom Tanzânia deixar para o final ainda por guarda isso. uma pérola, exatamente. Então, fala um pouco sobre Masai Mara. As pessoas perguntam, Thiago, qual é o mínimo stay? Quantas noites, no mínimo, eu tenho que deixar meu cliente no principal parque de safari, no palco planície, né, do Quênia? Conta um pouquinho o que é a experiência Masai Mara. Então, no Masai Mara, o ideal é que o passageiro fique umas 3 noites, tá? É possível ficar mais, óbvio, mas pelo menos umas 3 noites é o ideal. Então, é um parque, né, nacional, como você disse, que acontece as saídas para os safaris no próprio parque. Aí a Mayra vai entrar falando, né, do Bushtops e explicar como funciona isso. Mas pelo menos umas 3 noites. Lembrando que Masai Mara e o Serengeti, sozinhos, só os dois devem ter tamanhos de vários países europeus Sim, concentrados. com certeza. É um mundo de terra. É isso.
Mayra, chegando no Masai Mara, nosso cliente, feliz cliente, escolheu Bush Tops para se hospedar. Conta um pouco do que é a experiência de ficar naquelas tendas maravilhosas do Bush Tops. Vou voltar só um pouquinho, Claro. falar um pouquinho da localização. Sim, sim. Porque a gente está falando aqui do Parque Masai Mara e o Mara Bush Tops ele está numa reserva privativa, que vai funcionar de maneira muito similar ao que acontece na África do Sul. Então, eles recebem essa concessão para explorar essa área em troca de conservação. Conservação Legal. de terra, conservação das comunidades e essa troca. Então, é uma relação ganha-ganha, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Mara Bush Tops, eles têm uma área muito grande que é explorada somente pelo Bush Tops. Ou seja, não tem outros veículos. Uau. Te dá uma liberdade maior de atividades, de realização de forma privativa. De horários, né? Horários mais não tem flexíveis. Porque quando você está dentro de um parque nacional, você precisa seguir as regras do parque nacional. Do governo. Ele tem um horário de abertura, um horário de fechamento, precisa respeitar isso. Não pode se descer do carro, de repente fazer um piquenique privativo. Não pode fazer o Safari game- noturno. Safari noturno, que todas essas possibilidades são viáveis no Mara Bush Tops. Você ganha uma liberdade. Ao mesmo tempo, a gente está a 15, 20 minutos do portão do parque, então a localização é perfeita. Né? Então, grande parte do safari, grande parte do tempo você vai estar dentro do parque, os passageiros estarão dentro do parque. Perfeito. Mas isso não quer dizer que nessa concessão não tem animais. Os animais circulam Muito pelo contrário. livremente. Aberto. É aberto. Inclusive, a localização do Mara Bush Tops foi escolhida justamente porque ele está na frente do maior salt lick natural do Masai Mara, que esse salt lick traz nutrientes, atrai os animais para esse salt lick, porque são nutrientes muito ricos para a sua dieta. Então, ali, eles estão almoçando, tomando café, descansando no período da tarde, os animais estão vindo até o passageiro nesse meio desse lodge. Inclusive, o Bush Tops, eles criam diversas ferramentas para quem não está lá poder ter uma ideia do que é essa experiência. Então, ele tem uma câmera 24 horas. Uau. Legal. Você pode acessar ali ao vivo e ver o que está acontecendo ali naquele momento. Uau. E tem gente que deixa ali da televisão e realmente vê muitos animais circulando por ali. Então, é isso. Ele está numa reserva privativa, você tem mais liberdade de movimento, você pode sair off-road, quer dizer, você pode se aproximar Dos mais animais. junto aos animais, tirar melhores fotos, não vai ter um veículo atrás atrapalhando a sua foto, então realmente Esse é já especial. é um ganho extraordinário. Que Extraordinário. a área é exclusiva para hóspedes do Bush Tops. Exato. É só carros de vocês e rangers de vocês. Exatamente, Esse tudo ganho dentro enorme. do controle. E aí, pensando na comunidade, eles pagam um aluguel ali para 318 famílias que estão ali nessa área. Então, realmente é uma relação ganha-ganha. Legal. Fala um pouquinho da infraestrutura, porque as pessoas sonham quando fala de Quênia, de tendas. O que é? Como são? Como que é passar as noites, essas 3 noites, dentro dessas incríveis tendas, Uma Mayra? pergunta interessante, porque eu sou daquela que sou aventureira, mas nem tão. Então, assim, eu gosto de acampar, mas eu gosto de acampar com luxo. Então, assim, ali eles têm o deck de madeira, que é elevado, isso já passa um conforto para os passageiros, tá? Uma São segurança, 13 né? tendas, e é elevado mesmo. Você sobe, é de madeira, você Escadinha. sobe uma escadinha e tá ali. O conceito de tenda existe porque é tudo lona, então toda a estrutura geral é lona, mas a gente tem o conforto de ter um chuveiro aquecido, água ilimitada, energia elétrica, Uau. 24 horas, Toalete. energia solar, toalete, chuveiro dentro e fora, amenidades. Com Bulgari. certeza um acampamento de luxo. Amenidades Bulgari no meio do Masai Mara. Meio Sem dúvida. Masai Mara. São Imagina. 110 metros quadrados de tenda, seja um bom espaço, e mais uma jacuzzi Uau. voltada para o nascer do sol. Privativa dentro da sua tenda. Exatamente. Uau. Cada tenda com a sua jacuzzi. A gente falou de famílias, né? Então, ali no Bush Tops, a gente aceita crianças maiores de 7 anos para o safari regular e, inclusive, temos tendas familiares para isso. Então, são 2 tendas que se conectam através de uma ponte e aí eles ficam confortáveis, acomodados, cada um com seu banheiro e seu espaço. Perfeito. Além disso, a gente consegue colocar mais uma cama extra no quarto. Então, no caso de repente, um triplo, ficam todos dentro dessa mesma estrutura, que às vezes dá mais conforto e segurança para os pais também.
Maravilha. Perfeito. Tá? E o Bush Tops, ele é muito cuidadoso com aqueles Bastante. setups especiais, jantares com candelabros. Conta um pouco como que é essa experiência. Se tem, eventualmente, uma exclusão, a criança não pode participar, somente adultos. Fala um pouquinho dessas experiências, Mari. A limitação para as crianças seria no Walking Safari, tá? Uma atividade já incluída. Teria que ter um mínimo de 16 anos, por questões de segurança. O Walking Safari tem um leque ali de opções de 6 caminhadas, desde o básico até o avançado. Então, caminhadas de 1 hora até 6 horas, para quem quiser realmente fazer um exercício. E elas são atividades culturais. Então, eles fazem com que, durante essas caminhadas, não seja maçante. Então, eles vão contando um pouco da história, né, um pouco da origem deles. Né? É legal falar que, no Safari, em cada um dos carros, vai ter um ranger profissional e um local, um membro da tribo local. No Quênia vai ser o Maasai e na Tanzânia vai ser um Kuria. Então, eles fazem esse serviço de spotter, né, de avistamento dos animais. Então, eles trazem muita cultura também, de onde eles veio, de onde eles vieram, a tribo, a comunidade. É o quintal onde eles cresceram, Exato, né? ali é a casa deles, né? Então, conhecem como na palma da mão. Então, essas caminhadas também vêm junto com essas interações, né, com a comunidade local. No Mara, no Masai Mara, eles encontraram ali dentro dessa reserva privativa uma caverna que também você pode, que ela serve hoje, até hoje é utilizada pelos maçais, para suas atividades rituais religiosos, e eles abriram essa casa deles para quem quiser conhecer um pouquinho mais, então dá para fazer essa caminhada, né? Na caminhada, às vezes as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, o que é um walking safari, né? Então, eu vou ver um leão, vou ficar próximo a ele, qual é a segurança? Na verdade, o objetivo de um walking safari é ver pegadas, né? Ver pequenos animais, insetos. Eventualmente, pode ter um dos grandes, mas eles ficam sempre numa distância segura, sempre acompanhado também de um ranger que ele é habilitado para portar uma arma caso aconteça alguma coisa, mas eu não sei, nunca tive relatos de que essa arma foi utilizada. E sempre tem, a maior parte do caminho, um carro de segurança. Então, de repente, cansou, aconteceu alguma coisa, volta para o carro e volta para o lodge com segurança. Legal. E, obviamente, o Bush Tops tem um dos melhores guias, né? Eu sempre escutei isso, que o Bush Tops é um dos hotéis que mais investem, né, em guias e rangers, né, para justamente entregar a melhor experiência para aqueles que os visitam, certo? Esse pode ser um grande gargalo, né, para muitos lodges na África como um todo. Então, essa contratação desses guias, que precisam ser não somente habilitados, capacitados, eles precisam também ter um jogo de cintura para lidar com passageiros de diferentes nacionalidades. O brasileiro, a gente não tem, por exemplo, rangers que fala em português, então essa habilidade precisa aumentar, ele precisa ver se eles estão compreendendo, de repente falar um pouquinho mais devagar, mas eles sempre rangers e os spotters têm um espaço ali e um treinamento muito primoroso, né? Eles recebem, diferente da África do Sul, ali no Quênia tem uma certificação que os rangers eles são graduados, né, pelo seu conhecimento. Testes são realizados de tempos em tempos para que eles mantenham esse rating, né? E o treinamento é constantemente reciclado também, né? Então, realmente faz muita diferença, porque pode ser um dia chuvoso, pode ser um dia que você está esperando ver um dos Big Five e você não encontra, e ele precisa ter esse jogo de cintura para fazer essa leitura e tornar aquela atividade interessante. E você me falou dos setups, né? Acho que eu não respondi a sua pergunta. Eles realmente são muito criativos em relação às atividades e às surpresas que eles proporcionam aos passageiros. As surpresas são as melhores. São as melhores, né? Eu não vou dar muito spoiler. Não dá, exato. Mas, às vezes, a gente pensa isso, a gente precisa estar realmente conectado com a vida animal, você precisa estar com esse interesse de ver os animais e de viver isso, mas as surpresas ao longo do caminho, às vezes, tem um toque muito especial. Você não estava esperando, o passageiro não estava esperando. Ou seja, um spa. Lá no Mara Bush Tops, ele tem um spa completo, ele foi votado por anos seguidos como o melhor spa da África. Uau. Imagina. Você tem piscina aquecida, você tem uma academia de ginástica, você tem sauna, uma sauna seca, sauna a vapor. As pessoas vão ver o pôr do sol ali, depois tomar um banho de piscina. Tudo isso dentro de um lodge no meio do nada, né? Então,
setups de refeições, que também são onde as possibilidades de realizar surpresas também são maiores. Então, lá você pode almoçar, jantar em qualquer lugar. Ou pode ser na sua tenda. A tenda tem um espaço apropriado para isso. Então, você pode fazer um jantar ou um café da manhã mais tranquilo na sua tenda. Você avistou uma árvore, viu um cenário bonito, quer fazer, de repente, um piquenique ali, só conversar com o butler. Uau. Tem mordomo para todas as tendas, 24 horas à disposição. Conversa com o mordomo, fala, será que eu consigo fazer ali? Eles montam um setup super bonito, com, né, toda a estrutura ideal. Então, você pode fazer refeições em quase qualquer lugar dentro ali desse cenário, né? Com segurança. Claro, eu sou do marketing, eu sou um pouco suspeita para falar, mas a galeria de imagens do Bush Tops é a minha preferida. Eu adoro compartilhar aquele material porque é realmente magnífico. É inspirador, né? É muito lindo. Tudo isso é refletido nessas imagens, todo esse cuidado e as possibilidades de experiências, né? Inclusive, Mayra, você tem uma nova plataforma justamente para facilitar para os nossos amigos agentes a encontrar todos esses materiais, não só do Bush Tops, mas de todos os produtos que você representa. Quer falar um pouquinho sobre essa plataforma? A gente lançou uma plataforma chamada Hip Conecta, e ela é uma plataforma de e-learning, né? Então, treinamentos online, que a gente fala que é uma biblioteca virtual para você acessar e ter informações preciosas e necessárias. Então, entra por continente, depois procura pelo Lodge. Ali vai ter completamente tudo. Então, ficha técnica do hotel, imagens em alta, vídeos, todas as informações mais atualizadas, todas essas surpresas e setups estão ali. Basta fazer um registro, ter uma senha, é muito fácil. Então, tá em um lugar só, você consegue baixar todo, inclusive as apresentações que a gente usa em nossos treinamentos. Eu uso muito para compor o nosso material, que a gente também tem essa facilidade de uma biblioteca de mídia. Então, eu super utilizo ali. Então, acessando pelo Viagens e Companhia ou pelo HIP, você vai ter acesso ao mesmo nível de conhecimento e de informação. Então, não deixem de baixar as nossas campanhas. E para a gente finalizar esse módulo Masai Mara, agora estamos em julho, eu acho que o staff do hotel, os hóspedes devem estar absolutamente preparados para a grande imigração. Todos preparados. E ansiosos, né? E ansiosos. Que realmente, o Lodge é pequeno, né? Então, a questão que a Mari até comentou, você checar e reservar, se programar para uma viagem dessa, para não deixar de última hora, é essencial. Perfeito. Porque realmente agora está tudo cheio. Legal. A gente sabe que o brasileiro não tem esse costume, né, dessa antecedência. Sim. E o europeu, o americano que visita muito, né, a Quênia, a África como um todo, tem. Então, é importante os agentes, né, tentarem fazer incentivar isso aos passageiros. A minha sugestão é, vamos utilizar a campanha que nós estamos soltando. Agora. E vamos já vender a grande imigração do ano que vem. Perfeito. Porque aí nós vamos chegar na frente junto com os europeus. Exato. Junto com os animais. A gente vai estar lá na frente. Exatamente. Bom, a gente esgotou aqui, falamos do palco número 1, que é planície, né? Onde seus olhos vão ver até onde ele puder alcançar, sem nenhum impacto de nenhuma montanha, nada. Agora nós vamos falar do palco número 2, lagos. E vamos falar do famoso emblemático Lago Nakuru. Mari, o que esperar desse parque nacional? Como é a experiência do Lago Nakuru, de ver esses animais imensos, pesadíssimos, mesclado com aqueles delicados flamingos? É incrível, realmente. O Parque do Lago Nakuru é exatamente o que você falou, porque é uma paisagem completamente diferente do que você, né, vê nas grandes planícies, né, do Masai Mara, do Serengeti. Então, você tem um lago que tem muita alga, então isso atrai os pássaros, mas principalmente os flamingos. Então, é uma quantidade, fica uma coisa rosa, assim. Quando você vê de cima, de longe... mar de flamingos. Exatamente. Mas ele tem, né, ele tem muitos rinocerontes, ele tem hipopótamo, tem elefante, enfim, tem outros animais. Então, eu acho que a graça, realmente, desse conjunto no Quênia e na Tanzânia são vários parques com contrastes. Geografia diferente, visualmente palcos, isso mesmo. Legal. Quantas noites? 1 a 2 noites. É um parque menor, tem menos intensidade de animais, exatamente, mas uma beleza diferenciada, uma beleza singular. Que tem que ser vista. Não há dúvidas. Que eu sempre sugiro, a gente
claro, a gente começou pela cereja, né? Então a gente falou da migração, a gente falou do Masai Mara, mas é fazer um crescente e não o inverso. Então não começar pelo Masai Mara e depois ir para Nakuru e outros parques, mas fazer o inverso, porque eu acho que né? Exatamente. Vai crescendo. A entrega é crescente. Legal. Maravilha. E eu quero chamar a atenção de um parque que, quando eu visitei, eu achei peculiar, por alguns assuntos. Primeiro, porque Rainha Elizabeth ficou sabendo que se tornara rainha quando faleceu seu pai, rei da Inglaterra, neste hotel. Concorda? Exatamente. Neste hotel que a gente vai falar agora. Exatamente. Dentro do Parque Nacional do Aberdares. Histórico. E outra coisa que me chamou a atenção, não é um safari de jipe. Você fica vamos imaginar que é uma estrutura construída sobre árvores, elevada, né? Você tem lá os seus quartos, simples, não são quartos luxuosos, mas que você tem a observação da vida selvagem. De cima. Você não desce para o solo. Você desce apenas para um pequeno bunker que eles construíram, de aço, uma coisa super forte, que você fica olho no olho olhando os elefantes. Imagina. A abertura é só no visual, assim, na altura dos olhos. Exato, é uma abertura bem pequenininha que você olha o elefante olhando para você na sua altura. Imagina. E o melhor, você vai dormir de roupa, de jeans, e se você quiser, evidentemente, você deixa um sinalzinho ligado dentro, um interruptor, que se os rangers do hotel avistarem, né, com as lâmpadas, com os holofotes, algum animal distinto que não apareceu durante o dia, soa um alarme, você pega a sua manta e sai pro seu, exatamente, pro seu mirante para você ver. Pro deck de observação. Isso que é aventura, imagina. Parque Nacional do Aberdares. Esse hotel é o Treetops. O próprio nome já diz, né? Então ele é como se fosse uma casa na árvore. Uma casa na árvore. E ele tem esses decks de observação por cima. Ele tem na verdade são dois. Tem um outro hotel dentro do parque que é no mesmo esquema. Mas realmente o Treetops tem essa história da Rainha Elizabeth que é emblemática. Tem um quarto com o nome dela. A única suíte do hotel é a suíte Queen Elizabeth. Uau. E eles têm um water hole, que é como se fosse uma poça d'água. É uma poça que eles fazem, mas é feita, né? Na frente e atrás do hotel, exatamente. Porque a gente sabe onde tem água, os animais vêm. E aí, como funciona? Tem meio que um menu mesmo dentro do quarto, te avisando, se piscar uma vez a luz é porque apareceu, sei lá, um elefante. Se piscar duas é porque apareceu. E aí, se piscar infinitamente é porque tá tendo alguma coisa, você tem que vir. Tem que sair de qualquer jeito. Venha ver, não deixe de vir. Então, e aí você deixa ligado se você quiser, obviamente, mas acho que na verdade, é o motivo de você estar ali, né? Exato. E aí você vai pro deck de observação, ver o que está acontecendo, ou pode descer no bunker para poder avistar os animais bebendo água ali na altura dos olhos. É incrível. Uau. E é uma experiência muito legal, muito legal. Imperdível. Você deixa as suas diferente. malas no acampamento lá embaixo. No hotel base. No hotel base, sobe de jipe até o Treetops, né? Uma escadinha, sobe, é bem rústico, né? Mas é uma experiência incrível. Uma noite eu acho que é o suficiente, uma noite, né, com Mari? certeza, é então, isso. o roteiro ideal de Quênia, né? A gente fala de 3 noites no Mara, 2 noites no Lago Nakuru e uma noite no Aberdare. Por essa peculiaridade do Monte Aberdare oferecer uma experiência que, de fato, você não vai ter em nenhum lugar. É incrível. Isso falando apenas de Quênia. A gente ainda vai falar do grande espetáculo que é o Serengeti na Tanzânia, né, Thiago? Acabamos de chegar lá. Exato. Vamos falar de Tanzânia, então, agora. Levantou a bola, agora, Mari, é com você. Não, levanta, a gente corta. É isso. Então, na verdade, na Tanzânia, normalmente, o ponto de entrada, né, seria Arusha. Uma noite só por causa da conexão mesmo, não tem como normalmente você chegar e dificilmente você consegue voar já para o Ngorongoro ou para o Serengeti, então uma noite em Arusha por causa disso. E aí, né, também numa crescente, eu diria Ngorongoro e Serengeti, né, que é o grande espetáculo da Terra, né, assim, da vida selvagem, seria o Serengeti. Vamos começar então pela ordem sugerida. Ok. Que é o palco
cratera vulcânica. Para falar o português, claro, é um buraco. É um buraco. É um buraco. Quando você chega, você vulcânico. só consegue, na verdade, assim, eu já fui algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui para o Ngorongoro, eu tinha lido a respeito, tinham me explicado, gente que já tinha ido. Não. Você só consegue... Estando lá. Estando ter uma noção, porque é isso, é um buraco. Só que é um buraco imenso, né, é do tamanho da cidade de Recife. Uau. E aí, antes de você descer, você consegue visualizar isso, né? Que é uma panela, eles chamam, Inclusive, né? eu acho que esse é o grande ativo de Ngorongoro. Claro. É a vista de cima dos mirantes que você tem para fazer. Sim, É incrível. É incrível. É incrível. E aí, a gente fala que a cratera do Ngorongoro é como se fosse uma arca de Noé. Arca de Noé. Um jardim do Éden, É isso porque você mesmo. tem absolutamente todas as espécies. É. Você só não tem a girafa lá dentro, porque é íngreme a descida, né? Então elas não conseguem descer. Você tem na área do Ngorongoro do parque em cima, mas dentro da cratera não. Então você tem todas as espécies convivendo ali, né? Em diversos ecossistemas. Então você consegue... É muito grande, né? Então você tem bush, que é, né, aquela como se fosse as árvores mais fechadas. Aí você tem lago lá dentro. Aí você tem, enfim. Até lugares mais áridos. Exatamente. Exatamente. Surreal, né? Foi criado um microclima. É um ecossistema próprio. ecossistema Exato, essa é a palavra. deles, assim, É um ecossistema próprio. Eu sempre digo, Fantástico. imagina um lugar onde você tem um buracão do tamanho do Recife, que é uma cratera vulcânica, para que todos entendam perfeitamente, né? E você tem animais que tornam-se residentes, entre aspas, Sim. tá? Para ter um entendimento mais facilitado. E dentro deste buracão, né, você tem literalmente um ecossistema próprio, que não se confunde com o seu próprio parque nacional que está lá em cima, que é outro negócio. Então, este palco chamado Cratera do Ngorongoro, eu desconheço se existe algum lugar no planeta nativa do mundo. maior do mundo. completamente Só que único. não é só isso, com animais selvagens. Sim, exatamente. Dentro da cratera vulcânica. claro. Gente, isto é uma preciosidade sem tamanha. Tem presa e predador convivendo no mesmo ambiente. E aí eu digo, as pessoas perguntam, mas vale a pena? Gente, Poxa. me perdoe, mas você vai voltar para a Tanzânia? Com certeza. Você tem que fazer, no mínimo, não quer fazer o terceiro palco, que é o lago, eu até dou um desconto, mas a cratera e a planície é imperdível. Totalmente imperdível. Totalmente imperdível. Tem que fazer. E eu digo mais, eu falo que quase que obrigatório você descer para ficar o dia inteiro na cratera. Exatamente. Fazer o safari, que a gente chama do safari de dia inteiro. Não, nunca escolher a opção de meio-dia. Aí eu quero chamar a atenção dos nossos amigos agentes, porque isso é uma questão operacional. Super. Temos que falar. Entendemos que o cliente pode imaginar que é cansativo, que prefere comer no hotel e não fazer o piquenique lunch que eles preparam. Mas, se ele fizer isso, ele vai perder a oportunidade de explorar este grande parque de forma única, de uma forma mais completa. Então, incentive o seu cliente a se preparar. Exato. Os hotéis são super, sabe, de prestígio, fazem piqueniques, fazem lunchbox, tem água, refrigerante, bebidas, tem tudo para você passar um dia gostoso, Exato. Sim, explorando é a cratera. É maravilhoso. Um ecossistema tão peculiar merece ser vivido de uma forma igualmente peculiar, né? Aproveitado da forma que se deve. Sim, com certeza. 2 noites. 2 noites, sim. Uma é pouco, 3 é muito, 2 é o suficiente. É ideal. Perfeito. Bom, começamos então com o palco Cratera Vulcânica e agora a gente vai para o Lago Maniara, que inclusive é do lado, é um parque do lado do outro. O cliente não precisa nem voar de um parque para outro, porque o próprio Airstrip, vamos Isso imaginar, é aeroporto, fantástico. serve os dois parques nacionais. Isso é fantástico. Podemos afirmar que é uma experiência similar ao Lago Nakuru, que a gente já falou no Quênia? Sim. Talvez não com tantos flamingos, mas sim. Acho que Nakuru tem uma quantidade maior dos flamingos, mas eles estão presentes em Maniara e é similar, exatamente, é isso. Legal. Então, acho interessante. Só que eu estou combinar. certo em afirmar que o parque hoteleiro, a coleção de hotel que você tem hoje disponível no Maniara é superior a Nakuru. Sem dúvida. Então, aquele cliente mais exigente com hotelaria optar pelo Lago Maniara na Tanzânia, por conta da hotelaria. Legal. Com certeza. 1 a 2 noites. Sim.
também sem exagero aqui não nesse tem parque. necessidade de permanecer mais. E vamos deixar o exagero agora para o Parque Nacional do Serengeti. Merece. Esse merece, realmente. Então, deixando a cereja por último, fazendo aquela experiência crescente, de lá nós vamos voar do Airstrip para o Serengeti, e aí nós estamos falando no terceiro palco da Tanzânia. Planície. Começamos com a cratera vulcânica, né? Uma cratera. O segundo palco, lago. E o terceiro palco, a planície. Inclusive, Serengeti, na língua dos Maasai, significa planície. Gente, perdi aqui. Infinita, exatamente. Interminável, eu ia falar. Então, de tão grande que é aqui. Tão grande. São 15 mil quilômetros, se eu não me engano. É uma coisa... um palco tão espetacular merece um lodge espetacular. Não há dúvida. Para coroar. Agora sim. Fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Exatamente. Dois em diferentes localizações, né? Então, o Bush Tops tem dois lodges. Um na uma parte mais norte da área do Serengeti, então vai pegar realmente esse período da migração de junho a outubro, né? Igualmente confortável, com todas as comodidades, assim como uma área Bush Tops. Né? Ali a gente tem um incremento de 10 metros quadrados na tenda, então um total de 120 metros quadrados. Uau. Abertura em 3 lados, Canva também, elevado, deck de madeira, banheiro igualmente estruturado, água quente, energia 24 horas. Mesmos mimos de setup. Bulgari. Quando está frio, eles deixam ali uma bolsinha de água quente dentro da cama para te esquentar. Então, assim, diversos mimos e surpresa decoração. Inclusive, ele acabou de passar por uma reforma. Todas as tendas, são 15 tendas ao todo. Temos também umas suítes familiares ali, tendas familiares, e também uma honeymoon tent. Uau. Então, a gente tinha falado de públicos, né? Uma lua de mel ali é igualmente maravilhosa. É extenso, então eles disponibilizam carrinhos de golfe para fazer, de repente, esse trajeto da tenda até a área principal, onde fica o restaurante, onde podem ser realizadas as refeições, mas também, de novo, pode ser livre, pode ser na sua suíte, pode ser em alguma área fora. E é importante lembrar, o Bush Tops, não contei aqui, eles têm origem suíça, né? Está na 4ª geração já. Ou seja, não são exploradores que vieram e, né, eles têm já uma tradição, uma cultura. Eu comecei trabalhando, né, o meu principal contato lá é a diretora de marketing, que é uma membro da família, e agora já os filhos dela estão entrando no negócio. O marido dela é engenheiro, então eles são super criativos. Então, toda a conversão de veículos 4x4 é feita em casa. Então, Uau. Ele estuda qual que é a melhor posição, qual que é o assento mais confortável. Ele está sempre criando... Vou te falar, os assentos do Bush Tops, a gente costuma dizer, é uma classe executiva Uau. Dos jipes de safari. Pois é, eles estão sempre criando. Aí vem uma leva agora de carros que vão ter um upgrade de ponto de tomada por assento, né? Todos os passageiros têm a vista da lateral. Ninguém senta no meio. Né? Então, janela garantida. Isso facilita as fotos, isso facilita o avistamento. Ninguém tem que ficar em cima. A experiência é muito melhor. Totalmente. Outro, né? Então, isso tudo é feito in-house. Gastronomia é um ponto importantíssimo. Novamente, vou voltar porque eu não toquei nesse assunto. É tudo à la carte, gente. No meio do nada, tem um chefe que consegue ter um menu com 15 opções de entrada, Uau. 15 opções de prato principal, 15 opções de sobremesa. E, por dia, ele faz uma criação nova. E tem ele é muito criativo, todos os chefes ali, de utilizar elementos locais. Então, né, algum toque local com a cozinha internacional. Atende a quase todos os tipos de pessoas com restrições, seja vegano, vegetariano, com antecedência, a gente consegue também disponibilizar, preparar tudo isso no meio do nada. Uau, isso é incrível. E aí, assim, um ponto só diferente. Ambos os lodges, vou falar do Roving, estão dentro do Parque Nacional. Então, ali a gente respeita os horários de abertura e fechamento do parque. Né? Isso facilita... um pouco da locomoção, você já está dentro do parque. Claro. Estamos a 1 hora do famoso Mara River, né, que acontece a travessia. Esse é um ativo precioso. Então, apenas 1 hora, então facilmente dá para se fazer.
Via de regra, é um safari de manhã e um safari no fim do dia, mas pode também optar por fazer esse safari de dia inteiro. Especialmente quando vai para o Rio Mara, que você leva um tempo, né? Exatamente. Ou que você ainda tem alguma coisa que você queira muito avistar e não quer ter esse deslocamento, porque no final voltar para o lodge é o tempo de deslocamento que você poderia estar aproveitando. Isso é uma conversa entre o ranger e o cliente para ver se ele está disposto e está realmente naquela vibe para poder preparar o Jeep, né, comida, aguinha, para poder explorar o dia inteiro, né? Isso, porque daí ele já sai organizado com as refeições para o dia, né, preparado. Normalmente, nesse caso, o safari sai um pouquinho mais tarde, então, em vez de sair 6h30 da manhã, porque você, num safari de uma manhã, você voltaria umas 9h30, 10h, sai um pouquinho mais tarde, 7h30, de repente pode optar por tomar o café da manhã na tenda, para ganhar um pouquinho mais de conforto, depois sair e ficar preparado até voltar para a tenda umas 6h30, 7h. Já ficou escuro, já é quase um safari noturno. Certo. E em vários momentos também, nessas oportunidades onde cai a luz, eles param o veículo, fazem o avistamento do céu ali, Uau. realmente não tem a poluição, né, das luzes, então é lindo olhar o céu, as constelações, você consegue avistar muito. E os rangers também têm o conhecimento das constelações, os planetas, então é realmente magnífico. E aí pode voltar para a tenda e tem jacuzzi, a jacuzzi te esperando. Tratamento de spa? Não, tratamento de spa. O spa, ele não é um spa propriamente igual no Masai Mara, mas no Mara Bush Tops, mas ele tem tratamentos que podem ser realizados na suíte. Perfeito. E aí, quando você está voltando para a tenda, é isso. O ranger já fala, você gostaria de tomar um banho de jacuzzi, porque o mordomo já vai preparando. A jacuzzi demora uns 40 minutos para encher. Então, quando você volta para sua tenda, já está tudo preparado. Pronto. Então, luz de velas, Uau. tudo banho quentinho, Maravilha. eles deixam os petiscos, uns drinks, então... realmente Esse é o tipo de safari que você gosta. Que você falou que você gosta de tenda, mas tenda de luxo, não é isso? Não Nada menos que isso. Não me leva para acampar. Eu até consigo entender. Eu até consigo entender, sabe, Mayra? Eu compreendo. Tem um que eu gosto ainda mais. Que pode, eu acho que toda a experiência a gente ainda consegue melhorar. Ou pelo menos a Cláudia, a família Stewart, ela consegue ir sempre além. E a inovação que eles fizeram alguns anos atrás foi com o Roving Bush Tops. Então, inclusive, por essa ansiedade dos passageiros de querer ver a migração e, de repente, não ter a disponibilidade de viajar nos meses de junho a outubro, a gente entende que os animais estão ali embaixo, né? Então, novembro, dezembro, eles são mais para o sul do Serengeti. Então, eles tiveram a ideia de um lodge itinerante. Uau. Novamente encabeçado pelo engenheiro, né, marido da Cláudia, e ele quis montar algo igualmente luxuoso, com a jacuzzi. Então, é um lodge itinerante, Padrão mas Bush com toda a Tops. capacidade. Só que ele é itinerante. Jacuzzi, inclusive. E é muito curioso, né? Vocês vão ver um videozinho aí do time-lapse de como eles montam essa tenda. Então, é um time-lapse aí de 30 segundos, mas, na verdade, leva 8 pessoas, né? Um time de 8 pessoas, e eles montam essa tenda em 6 horas. Uau. Mas vocês estão vendo, piso de madeira, a jacuzzi, você não diz que ele é itinerante. Inacreditável. Em determinada parte do ano, ele está na área central e mais para o final do ano, que acontece o nascimento dos filhotes, dezembro, janeiro, ele está mais para o sul ainda. Então, ele levanta acampamento e segue para uma outra região. Tudo isso para você conseguir chegar mais próximo dessa migração que está acontecendo ali no sul. E olha o que é a mente empreendedora. Ele pega um container É um container. e transforma um container em uma tenda. Ele fecha o container e leva. Só que dentro da tenda, você não tem ideia Exato. que aquilo é um container. Não, e sem contar a solução de se Maravilha. aproximar dos Maravilha. animais, né? No momento certo. Maravilha. Não, e aí, por exemplo, você tem famílias. Ele coloca a tenda uma ao lado da outra, porque ela tem ali Imagina. as rodinhas, só coloca uma ao lado da outra. E o mais legal, a exclusividade vem aí. Cada tenda, cada container vai ter seu próprio veículo, seu próprio ranger, Uau. seu próprio spotter. Exclusivo. Então, você pode organizar a sua vida, porque você tem essa flexibilidade. Quer sair um pouquinho mais tarde, quer ficar um dia inteiro, você consegue, porque você vai ter o veículo e o ranger lodge. somente para você. Um lodge só seu, literalmente. Exato. 8 tendas, tá? Então, 8 containers ao todo. Pequeno, então precisa se programar.
Roving Bush Tops. Esse é Roving o Bush creme do Tops. creme. Creme de la creme. Fantástico. Então, 3 noites no Serengeti, 3 noites no Roving Bush Tops. Dá para até fazer a combinação, né? A gente Verdade. está falando Claro, ali claro. de número de noites. Tem muita gente que combina Quênia e Tanzânia. Inclusive, dá para fazer essa... eles fazem o transporte com aéreo, né? É um pouquinho longo, mas é possível fazer de lodge a lodge. Então, dá para sair do Quênia... Começa e no fazer Masai Mara, cruza e cruza. entra no Serengeti para continuar no Serengeti Bush Exato. Tops. E, de repente, no Serengeti, fazer essa combinação de Serengeti Bush Tops e ter a experiência do Roving também. Pegar 2 noites e 2 noites. 2 em cada. Em áreas de regiões do parque Diferentes. diferentes e experiências de hospedagem diferentes. Todas igualmente imperdíveis. Incríveis, Exato. incríveis e complementares. Isso E é por- muito legal, desculpa. Não, pode falar, Mar. Isso é muito legal de você ver, no caso do Serengeti, né, áreas diferentes, e aí você poder ter essa experiência para o sul do Serengeti, depois ficar mais próximo do Quênia, né, do norte do Serengeti. Isso é sensacional. Ou fazer todos também. E aquilo que a Mayra testemunhou, né? Aumenta a possibilidade de você certeza. avistar o ápice, o auge, que é a grande migração, a travessia, né? O Exato. cenário muda, a experiência também da hospedagem muda completamente. Se você ficar num roving, eu acho que eu nunca vi nada parecido em nenhum outro lugar do mundo. Por si só é uma experiência. É uma experiência por si só. Exato. Então, de termos de linhas gerais, Mari, o roteiro perfeito de Tanzânia, nós podemos falar que seria 2 noites no Manyara, 2 noites na cratera de Ngorongoro e 3 noites no Parque Nacional do Serengeti. Esse seria o roteiro dos sonhos. Exceto que a gente ainda tem um creme de la creme. Por falar em creme de la creme, Pra descansar. temos uma pérola, Exatamente. uma pérola escondida. Exatamente. Mas o módulo de safari a gente falaria nessas 3 combinações. Agora, a Carol há de convir comigo. Fazer safari cansa. 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 É um cansaço válido. Válido. É um cansaço É o que ótimo. todo mundo queria ter todo dia. Mas É o cansa, cansaço de um safari. Mas cansa. E pra isso... E para isso, para onde a gente vai depois? Pra Zanzibar. Pra Zanzibar. Descansar nas águas mornas do Oceano Índico. Conhecida como a... Pérola do Oceano Índico. Essa é a pérola, então? Exato. Perfeito. Eu costumo dizer, eu não sei, eu sou meio suspeita pra dizer, mas dentre todas as opções de ilhas do Oceano Índico, Zanzibar é a minha preferida. É uma conexão cultural, você tem uma beleza natural raríssima. Eu Raríssima. costumo dizer que aquela cor de água de Zanzibar, É a cor de areia de inacreditável. Zanzibar, ela é um azul muito distinto. É Né? inacreditável. É. Quantas noites lá? Eu ficaria 4 Eu acho tranquilamente. que são pelo menos 4 4 semanas? noites. Não, lá é uma delícia. Não, mas no mínimo 3 a 4 noites, mas dá pra ficar 4, 5. Então, querido amigo agente, o seu cliente que desgastou-se nesses safaris super desgastante, provido pelos bush tops, Que desafio. vida difícil, difícil. com tanto conforto, com tanta exclusividade, com tanto serviço, com tantos mimos especiais, e depois ele quer realmente relaxar dessa vida dos safaris, vamos oferecer uma extensãozinha de mínimo 3, idealmente 4 noites em Zanzibar. Faz um enorme sentido. Você já está ali na saída, seja Arusha ou seja Dar es Salaam, é um voo super curto ali para Zanzibar. É uma ilha muito grande. Né? O famoso Bush and Beach, né, Tiago? É a Exatamente. combinação perfeita. Bush o and Bush Beach. and Beach é perfeito. Exato. É um lugar que é conhecido também como casa onde nasceu Fred Mercury. As pessoas É mega não se histórico, lembram, mas cultural. Fred Mercury nasceu nessa pacata Stone ilha. Town. Em Stone Town, na capital, exato. Hotéis belíssimos, né, pessoal? Pé na areia. O mergulho é fantástico, Exato. ou seja, você acabou de vir de uma experiência inigualável de safari na terra e você tem também uma experiência de safari na água, porque o mergulho de Zanzibar exatamente, é incrível. É super Super. é super preservada, é o máximo. E eu sempre falo isso, que a melhor opção de extensão ou de combinação, né, no caso de Bush and Beach, para o leste é Zanzibar. Com certeza. A Mayra estava comentando que ela teve uma experiência com golfinhos, né, Mayra? Divide com a gente como é que foi isso. Foi um passeio de barco que eles falaram, olha, tem possibilidade de ver os golfinhos, nada garantido, vamos ver? Vamos lá, né? Vamos embarcar, já tô aqui. Tô aqui. Aí era muito curioso, que era um barco super rápido. E aí eles falaram, os golfinhos. Aí eles pegavam, paravam o barco,
pula! A gente pulava. E aí, quando a gente pulava, eu não mergulho, né? Então, foi assim, snorkeling, mergulho ali, só tinha um pé de pato, pula os golfinhos. A gente pulava, a água é tão límpida que parece que você tá numa piscina. Uau. Parece que você tá num tanque. É transparente, E a gente escutava os golfinhos. Uau. Aquele som dos golfinhos. Aí foi lindo. Aí subia de novo no barco. Eles foram pra lá. Sobe de novo. Aí vai, levava a gente. Na velocidade dos golfinhos. Na velocidade dos Foi golfinhos. Foi lindo. Eu não estava esperando. Eu achei que a minha cota dos animais tinha ficado ali no Serengeti. Mas foi uma experiência muito linda. Eu amei Zanzibar. Vale a pena. Vale a muito pena. É bem especial. Olha, nós temos aí, como é bom, nós somos realmente felizardos, privilegiados. Nós trabalhamos com o que há de melhor de experiência do mundo, né? Os nossos amigos agentes, que a gente divide muito, né, as dores, a gente sabe dos desafios da nossa indústria, mas tenha uma contrapartida maravilhosa, né? Porque eu acho que se existe um lugar na Terra que é divisor de água na vida do ser humano, Com toda certeza. esse lugar é a África. No geral. Né? Eu realmente faço um convite, né, aos nossos amigos agentes e que eles estendam aos seus passageiros, aos seus clientes. Olhe para a África com cuidado, olhe com carinho, olhe com um olhar de dê uma chance, participe do crescimento dessa indústria que é poderosíssima. Nós sabemos o quanto é poderosa, porque não apenas os negócios que vão fluir muito bem, a gente sabe que a África é um grande negócio, há muitos anos é um grande negócio e sólido, né? Mas ele também é transformador. Ele entrega uma transformação extraordinária para quem visita. E a gente bate muito na mesma tecla há muito tempo. Nossa viagem, nosso negócio, nosso produto é um produto que transforma a vida. Com certeza. E para melhor, engrandece as pessoas, deixam elas mais maduras, entrega pontos de vistas diferentes para você se questionar coisas importantes da vida individualmente de cada um de nós. Exato. Não é verdade? É uma missão muito primorosa e que a gente leva com muita seriedade, com muito respeito, né, Tiago? A gente sempre fala que esse projeto é a tangibilização desse respeito que a gente tem, tanto pela nossa indústria, quanto pelos nossos clientes, pelos nossos passageiros, né, que eventualmente são nossos clientes também, entregar esse nível de conhecimento à altura do que é a transformação de uma viagem. Então, a gente sempre fala, levem adiante esse conhecimento, todas essas informações que a gente dividiu com vocês, para tangibilizar à altura uma consultoria, uma experiência igualmente valorosa, porque saiu de dentro do nosso coração. Não há menor dúvidas. Com certeza, assim, eu já te vi falando muito sobre a África, né? Você é um grande inspirador para mim em todo o trabalho que você faz nesse continente, todos esses treinamentos, todas essas ideias, as inovações. Então, é uma grande inspiração. Já ouvi muito você dar palestras, inspirar os agentes. E, realmente, aquele que adquire o conhecimento, que ele estuda, que ele se torna um expert nesse continente, nas diferentes possibilidades, pode ser um destino muito lucrativo. Totalmente. Porque o passageiro, normalmente, ele não vem com essa cabeça de África. Claro. A gente tem essa experiência, né? Ele vem com a Europa na cabeça, ele vem uma viagem em família na Disney, né? Ele não vem. E quando você propõe, você vende, uma coisa real. E aí ele topa, é realmente transformador, porque ele vai com uma baixa expectativa e volta surpreendido. Completamente. Ele volta com histórias. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. E ele volta inspirando mais gente a voltar. Com toda certeza. E aí aquele amigo vai e fala, eu quero fazer esse mesmo roteiro. Vai te procurar para fazer aquela mesma viagem. Perceba que todos nós temos algo em comum. Somos passionais. Totalmente. Quando falamos de África. Possivelmente. Somos passionais. Eu vejo seus olhos, eu vejo seus olhos, eu vejo seus olhos. Eu já ouvi isso, assim, que já vi em treinamentos que eu dou de pessoas falarem, nossa, teu olho brilha quando você fala de África. Eu sou muito suspeita, né? Porque desses 70 anos aí que você mencionou, eu tenho quase 20. Eu falo que eu conheço mais países na África do que na Europa. Realmente, assim. Mas é um sonho, né? Assim, o passageiro, quando ele compra uma viagem, e aí é o que a Mária falou, dificilmente ele chega pedindo a África, ou já, a não ser esses amigos dos amigos que já foram, né? Exato. Então, você ter a condição de oferecer isso, e com conhecimento, sabendo, né? Exato. Então, isso que vocês fazem aqui realmente é algo muito valioso para o mercado. Eu acho que é
é sensacional. Eu lembrei, você falou do Explore, eu lembro de assistir você falando de Quênia e Tanzânia, quando eu nem imaginava, né? Então, a gente percorreu esse caminho e é o que você falou, nós quatro, acho que somos muito apaixonados pelo continente. Com toda certeza. E poder levar isso para os agentes é sensacional. Legal. E para colocar esse carro na rua, não deixem de baixar a nossa campanha com 6 posts exclusivos. E aqui eu vou me transbordar. Divertir. Nossa, eu vou chegar e vou me divertir falando com todo o amor que a gente tem pela África para vocês. Então, não deixem de levar isso adiante, oferecer e apresentar todas as possibilidades incríveis que a África tem para oferecer. É isso aí. Carol, muito obrigado pela sua participação, por nos ajudar aqui. Um ano, parabéns pelo nosso projeto. Yes. Que venham outros tantos maravilhosos aí pela frente. Mayra, obrigado por participar pela segunda vez conosco. É sempre muito bom receber você, escutar o seu conhecimento. Você também é uma figura que tem muito carinho no mercado e também, como nós, é altamente reconhecida como uma super profissional de África. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu agradeço. Vida longa ao projeto. Espero estar aqui mais vezes com vocês. Com certeza. Isso aí. E Mari, muito obrigado por você realmente ter compartilhado esses seus 20 anos que você deixou escapar aí. A gente tinha empacotado. A gente tinha maquiado um pouquinho aqui. Mas eu acho o máximo. Não tem problema. Eu também acho. É uma coroa. Obrigado. Foi um prazer poder receber, realmente escutar um pouco dessa sua enorme experiência. Tenho certeza que os nossos amigos agentes ficaram encantados com o que aprendeu com você. E você tem uma grande responsabilidade pelo sucesso que esses agentes vão fazer a partir de agora. Lembre-se, boa parte do sucesso deles cabe a você e a você. Obrigado por ter vindo, viu, Mari? Obrigada a vocês pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo projeto e parabéns por esse trabalho incrível que a Viagens e Companhia faz há muitos anos, principalmente com esse destino que a gente é apaixonado. Isso aí. Yes. Meus amigos agentes, então faço aqui um convite. Dedique-se, coloque na rua, busque esse cliente e você vai ter realmente resultados primorosos. E eu ouso a dizer, como talvez nenhum outro resultado que você colheu ainda. O mercado está fervilhando para destinos africanos. E você, com o conhecimento adquirido aqui, será uma grande diferença no mercado. Obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui nesse nosso episódio do Viagens e Companhia Play. E deixe os seus comentários abaixo para saber qual é o próximo destino ou o próximo produto que você quer que a gente traga aqui para que você possa aprender um pouco mais sobre ele. Até a próxima e muito obrigado e boas vendas. Até lá. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.